Este vídeo é o guia definitivo para você que precisa de tradução de documentos aqui para o Canadá. Seja o visto de estudante, visto de trabalho ou residência permanente, este vídeo vai te ajudar a sanar todas as suas dúvidas. E se você ficar até o final, tem 2 presentes que eu guardei aqui para você. E para nos ajudarmos sobre esse assunto, eu trouxe a Andresa da Yellowling. A Yellowling, que é a empresa referência em tradução de documentos, e nós duas juntas, nós nos unimos para conversar com vocês sobre o que está escrito no site oficial do Canadá em relação à tradução de documentos. Então, seja muito bem-vinda, Andresa. Olá, tudo bem? Uma honra estar aqui no seu canal e poder contribuir com quem está na jornada de imigração, né, trazendo informação sobre tradução. Exatamente. Então, tanto eu quanto a Andressa, nós navegamos ali no site oficial do Canadá para trazer mais informações para vocês e sanarmos aquelas dúvidas que muita gente acaba escorregando na hora de escolher a melhor tradução para conseguir fazer o processo de imigração aqui para o Canadá. Então, Andressa, já vou te perguntar o que afinal é uma tradução profissional. Bom, a tradução profissional ela é feita por um tradutor, né, que tem essa profissão realmente de tradutor. Ele é um profissional que tem experiência, geralmente tem certificações nacionais e internacionais, e ele atua exclusivamente trabalhando com isso. Então você não pode fazer nessa tradução profissional de forma independente, você precisa de um profissional habilitado para isso. A tradução profissional ela passa por vários processos, então não é somente traduzir palavras, né? Tem a parte de diagramação que a gente chama, que é uma parte do layout, né? Por exemplo, um diploma. O diploma ele é entregue na forma horizontal, ele tem símbolos, ele tem carimbo, ele tem o brasão da escola, mas na tradução profissional, tudo isso é transformado em um documento formal, em forma vertical, para poder ser apresentado, né, para algum órgão oficial em outro país. Uhum. Então, essa tradução, ela é um padrão. Isso não pode ser modificado, certo? Sim, a tradução, né, profissional, ela geralmente tem alguns padrões que devem ser seguidos, né, e ela tem, dependendo do tipo de tradução, um padrão pré-definido. Por que nós precisamos fazer a tradução dos documentos? O que diz no site oficial do Canadá? Uma pessoa tem, por exemplo, um documento em português. Eu tenho a certidão de casamento em português. Eu tenho ali a minha documentação em português. Eu posso apresentar essa documentação em português nos processos de imigração do Canadá? Não, para apresentar os documentos, né, você precisa obrigatoriamente apresentá-los com uma versão de tradução em inglês ou francês. Então, é exatamente isso que a Andresa acabou falando. Aqui para o Canadá, se você está fazendo qualquer processo de aplicação para residência permanente, um visto de estudo, visto de trabalho, o que diz o site oficial? E até vou deixar o site oficial na tela aqui para vocês. Em todas as situações, todos os documentos que você for apresentar, se este documento ele estiver em qualquer idioma que não seja o inglês ou o francês, este documento ele vai precisar de tradução. Você vai perceber que ele diz o seguinte, que a tradução ela precisa ser do documento original ou de uma cópia certificada de um documento original. E também que ela precisa ser certificada por um tradutor certificado ou, no caso da tradução, ela não ter sido providenciada por um tradutor certificado, então, somente então, ela deve ser acompanhada por um affidavit e também estar incluída com a sua aplicação. Perfeito. E uma das dúvidas que a gente também acaba recebendo muito é: então qualquer pessoa pode fazer a tradução. Vou mandar esse meu documento aqui para o Google, jogar ali no chat GPT, ele vai fazer a tradução e então eu envio para o governo canadense. A pessoa pode fazer isso? Não, inclusive, mesmo você sendo fluente tanto no português quanto no inglês ou no francês, você não pode fazer a sua própria tradução. E nenhuma pessoa que seja relacionada com você e possa ter conflito de interesse no seu processo. Mesmo sendo a pessoa que está te ajudando no seu processo, algum parente, familiar, não pode ser essa pessoa a realizar a sua tradução. Isso está bem especificado em todas as páginas do site do governo canadense onde eles falam sobre tradução. Perfeito. Então, até agora, nós já sabemos que se o documento estiver em português, ele vai precisar de uma tradução. E que esta tradução, ela não pode ser feita de uma forma simples. Um parente seu, você pede lá para ele traduzir as coisas para você. Não. Ela precisa ser uma tradução feita por um tradutor
profissional. Então, este tradutor ele vai ter as determinadas certificações, autorizações para fazer esta tradução. Andressa, isso causa realmente um transtorno para todo mundo aí que está querendo fazer a tradução dos documentos, gera muita dúvida. Como assim uma cópia certificada do documento original? O que isso significa? Bom, primeiro a gente tem que ter em mente que a tradução para o governo canadense é muito mais simples do que parece. O site pode parecer confuso numa primeira olhada, porque ele tem várias opções e várias palavras que a gente acaba se confundindo, mas ele é muito facilitador, pois eles dão várias opções do que você pode fazer para apresentar os seus documentos. A primeira parte ali que eles trazem é sobre, então, o documento original ou uma cópia certificada. Quando a gente não traz para o contexto brasileiro, fica meio confuso mesmo a gente entender o que é essa cópia certificada de um documento. Mas quando você vai no glossário do site do governo canadense, você consegue ter uma clareza muito grande sobre o que é essa cópia certificada. E nada mais é do que uma autenticação em cartório aqui do Brasil. Ou seja, eles oferecem a possibilidade de você apresentar para o tradutor fazer a tradução a partir do documento original ou de uma cópia autenticada em cartório desse documento original. Nada mais é do que um facilitador para a sua vida. Excelente. E que tipo de tradutor que a pessoa ela pode buscar para fazer as traduções para o processo de imigração do Canadá? Porque se a gente for olhar no site oficial, que inclusive a gente vai deixar aqui na tela para vocês, eles acabam falando que é necessário que seja um Certified Translator, um tradutor certificado. O que seria esse tradutor certificado? Segundo o site oficial, né, o tradutor certificado na visão do Canadá é o profissional que ele é membro de alguma associação, alguma federação ou instituição que represente tradutores legalmente em algum país. Esse tradutor precisa ter um número de membro e ele precisa estar em bons termos, né, com essa associação. Então, ele já tem que ter sido aprovado para poder trabalhar dessa forma. O Canadá tem a sua própria certificação interna, mas eles também veem a tradução juramentada, né, o tradutor juramentado no Brasil, como um tradutor certificado, pois o tradutor juramentado, né, ele é juramentado e ele tem a certificação do governo brasileiro, né, para poder atuar, e ele tem um número, né, de registro na junta comercial do seu estado. Excelente, Andresa. Mas o que acontece? Tem uma outra parte aqui do site oficial que muita gente acaba confundindo, que é que o documento ele precisa ser certificado por um tradutor certificado ou, no caso dessa tradução, ela não poder ser provida, né, por um tradutor certificado, não ser feita por um tradutor certificado, que ela seja acompanhada de um affidavit. Aí que a pessoa entra em total desespero, porque ela não entende várias questões em relação a isso. Por exemplo, o que seria um tradutor certificado? O que seria o affidavit? Você poderia explicar isso para nós? Bom, nesse trecho, né, o tradutor certificado, ele é um tradutor que ele está em bons termos com alguma associação, alguma instituição, algum órgão federal de algum país. Nesse caso do Canadá, é o tradutor certificado pelo CETIC, que envolve os tradutores da ATIO e outras associações que as pessoas já conhecem. E no caso do Brasil, eles enxergam o tradutor juramentado como se fosse um tradutor certificado pelo governo brasileiro. Em caso de não ser entregue por um tradutor certificado com ter o affidavit, é quando a tradução é feita por um tradutor que não é associado a nenhum desses órgãos, e aí você precisa apresentar um affidavit. O affidavit ele é uma declaração do tradutor, onde ele afirma que ele é fluente nos dois idiomas e ele tem habilidades técnicas para fazer aquela tradução e também não tem conflito de interesse com o seu processo. No entanto, o affidavit ele contém todos os tipos de tradução que são profissionais, pois na tradução juramentada existe um cabeçalho onde o tradutor juramentado afirma que ele é proficiente e ele tem a autorização para atuar como tradutor juramentado do governo do Brasil. Na tradução certificada por algum membro de algum órgão do Canadá, por exemplo, da ATIO, contém um affidavit também, onde esse tradutor declara que ele é membro da ATIO e ele pode atuar em nome do governo canadense. Ou seja, o affidavit contém todas as traduções. O que muda é o formato. No Brasil, por nós usarmos tradução juramentada, ela tem o formato de cabeçalho essa declaração. E em traduções certificadas do Canadá ou se feitas por um tradutor certificado por algum outro órgão internacional, vai ser uma folha separada. Mas em nenhum momento no site do governo canadense eles solicitam que o affidavit seja entregue em uma folha separada. Ele pode ser dentro do cabeçalho, como é na tradução juramentada.
Inclusive, esse cabeçalho ele não pode ser modificado, pois ele é registrado na junta comercial quando o tradutor juramentado recebe a sua autorização para trabalhar como tradutor juramentado. Inclusive, a tradução juramentada ela não é padrão apenas aqui no Brasil. Ela é padrão em países da Europa, como eu comentei, né? A Espanha usa muito a tradução juramentada feita por um tradutor juramentado na Espanha, a Alemanha utiliza esse formato também, e elas geralmente seguem esse padrão do cabeçalho com as informações do tradutor e elas não podem ser modificadas. Mas, perante o governo do Canadá, tem a mesma validade, pode ser apresentado sim para a imigração. Tá, então só para contextualizar, a tradução juramentada, ela também possui um tipo de affidavit, que é essa declaração que o tradutor afirma que ele é proficiente nos 2 idiomas e que ele atesta que aquele documento ele é verdadeiro. Então, esse affidavit, né, essa declaração, ela está no cabeçalho da tradução. Se porventura for uma tradução, como a tradução que a Andresa falou, que é a tradução da ATIO, que é uma tradução certificada aqui no Canadá, esse affidavit, né, essa declaração, vai ser feita em folha separada. Ou então, se for feita por uma outra tradução, outro tipo de tradução certificada, também vai conter o affidavit. Ou seja, em outras palavras, apenas resumindo o que a Andressa falou, todas as traduções, elas possuem essa declaração, esses dizeres, que essa tradução, ela foi feita por um tradutor, que ele é proficiente nos 2 idiomas e que aquela tradução é uma cópia fiel do documento original ou então uma cópia fiel da cópia autenticada ou cópia certificada do documento original. É isso que precisa conter nessa sua tradução de acordo com o site oficial do Canadá. E uma pergunta, Andressa, que muitas pessoas acabam fazendo, que é muito comum em alguns países, é que eles têm a exigência do apostilamento de AIA, que seja feita a apostila de AIA. Para o Canadá, em algum momento ali no site oficial, eles mencionam sobre isso? Não, apesar do Canadá fazer parte da Convenção de Haia, em nenhum momento do site oficial eles mencionam, né, para em processo de imigração que seja necessário a apostila de Haia. E por nossa experiência, a apostila é muito mais requisitada em países da Europa. Então, se você está indo para Portugal, para Itália, para França, Espanha, aí sim, em processos de imigração, você vai precisar sim da apostila na sua tradução juramentada. E aqui na Yellowlink a gente faz todo esse processo, né, para quem precisa, mas para o Canadá realmente não é necessário. E, inclusive, para você que está assistindo este nosso guia de tradução, nós fizemos um presente para você, que inclusive a Andresa se dedicou muitíssimo para trazer esse conteúdo para vocês, que é, inclusive, vou deixar a Andresa contar para vocês o que nós preparamos de presente para você que está acompanhando este nosso vídeo. A gente preparou então um e-book muito completo, onde a gente vai trazer detalhadamente tudo que fala no site do governo canadense. Dessa forma, você consegue ler com calma, depois você consegue entender com as passagens do texto do site, né, exatamente o que o governo pede para você e não vai mais ter dúvidas quando for fazer suas traduções. Isso é um facilitador enorme e a gente espera que isso te ajude muito no seu processo de imigração e de muitas outras pessoas. Exatamente, nós preparamos então este material que vai ajudar você a entender um pouco mais em relação ao processo de tradução de documentos para o Canadá. Então, você vai conseguir olhar ali no e-book se a sua tradução ela está de acordo com o site oficial do Canadá. Porém, se você fizer a sua tradução com a Yellowlink, por óbvio, eles acabam seguindo os padrões do Canadá. Tudo que está escrito no site oficial é o que a Yellowlink acaba seguindo nas traduções deles. E a gente tem um outro presente, falei para vocês que nós traríamos 2 presentes e o nosso segundo presente é um cupom de desconto para você que está assistindo este vídeo, para você que acompanha o nosso trabalho, para você que também é cliente da Yellowlink. Então basta você utilizar o cupom Canadá, quando você fizer a sua solicitação de tradução para os processos do Canadá, que então você vai receber esse descontão aí da sua tradução. Mas vamos ser honestos, né? O preço da Yellowlink já é muito baixo, então esse é um baita presente para você que está querendo economizar no seu processo de imigração. Então eu até vou mostrar aqui para vocês como que você faz para no site oficial solicitar o seu orçamento, porque a Yellowlink ela é diferenciada. Você não precisa ficar mandando e-mail para ninguém com seus documentos para você receber um orçamento. O orçamento ele é
instantâneo. E esse é um baita diferencial da Yellow Link, que inclusive foi a primeira empresa a atuar dessa forma no mercado, não é, Andressa? Sim, nós somos a primeira empresa a trazer tecnologia e inovação para o mercado de tradução e até hoje somos pioneiros nesse processo. O nosso orçamento é muito mais simples, muito instantâneo e você consegue fazer sozinho, mas ao mesmo tempo a gente tem um time de atendimento que ajuda as pessoas, a gente sabe que todo mundo tem dúvida nesse processo. E nosso time está ali das 9 às 18 no horário de Brasília, de segunda a sexta, para tirar suas dúvidas e ajudar você a fazer o seu orçamento e conseguir fazer essas traduções da melhor forma. Então você consegue fazer o orçamento instantâneo no site da Yellow Link, basta você escolher o idioma que o seu documento está, o idioma que você deseja fazer a tradução, você faz o upload desse documento e então no mesmo instante você já vai saber quanto que custaria essa tradução. E não se esqueça de utilizar o cupom Canadá na hora de você finalizar o seu pedido para então você ganhar esse desconto no seu processo de tradução. Então até agora você já entendeu que a tradução do Canadá ela é mais simples do que parece, te dá mais opções do que parece, não precisa de apostila diária e também que todo documento que tiver em português, espanhol, qualquer outro idioma que não seja inglês ou francês precisa de tradução. Mas tem, obviamente, vários detalhes que você precisa prestar atenção, que são: siga exatamente o que diz o site oficial do processo de imigração que você vai aplicar. Então, por exemplo, nós estamos apresentando aqui o que diz o site oficial do Canadá para todos os processos. Se porventura você for aplicar para a província do Quebec, para a província de Ontário, para a província de Manitoba, nós sugerimos que você entre no site específico dessas províncias para verificar as informações. E por quê? Porque no site oficial da província de Ontário, se você for ali analisar o site, se você estiver aplicando para esta província, você vai perceber que tem um detalhe lá no processo que eles sugerem que a tradução dos documentos para este processo de Ontário para o OIMP, que ela seja feita pela ATIO, que é a Associação dos Tradutores da Província de Ontário. Andressa, como que é feita essa tradução pela ATIO? A Yellow Link faz traduções certificadas pela ATIO? Para vocês entenderem, o Canadá praticamente funciona da mesma estrutura que a tradução juramentada do Brasil. Existe uma federação, que é a CETIC, e existe as províncias, né, que seriam como se fossem os estados do Brasil, e cada uma tem o seu órgão que regulamenta os tradutores. No caso, a ATIO é uma das províncias, né, que possui a sua associação, e os tradutores que estão associados à ATIO são automaticamente regulamentados pelo CETIC, a ATIO, né, e qualquer uma das 7 outras províncias. Aqui na Yellow Link nós temos tradutores que são da ATIO e outras 5 províncias ali do Canadá, e todos eles, né, são regulamentados então pelo CETIC, que é o órgão federal do Canadá. Ou seja, nós realizamos tradução certificada no Canadá, sem você precisar recorrer a uma empresa no Canadá para fazer esse serviço. Você consegue solicitar direto pelo nosso site, falar com atendentes brasileiros, tirar suas dúvidas e mesmo assim será uma tradução canadense. Então, assim como a Andressa falou, quem fundou a CETIC foi a própria ATIO, que é a Associação dos Tradutores da Província de Ontário. Então, se você for fazer o processo de Ontário, dá uma olhada no site oficial, na minúcia ali do site oficial, em relação às traduções, que você vai perceber que eles acabam solicitando que seja uma tradução certificada pela ATIO, pela Associação dos Tradutores da Província de Ontário, e você consegue fazer a tradução certificada pela ATIO pela Yellow Link. Então você consegue fazer isso também pelo site da Yellow Link. Então já deu para entender que o processo realmente ele é mais simples do que parece e que, óbvio, você tem que seguir o que está escrito no site oficial do Canadá, que então não vai ter erro. Um ponto extremamente importante e que também está escrito no site oficial é que se você não entregar os seus documentos com a tradução da forma como o Canadá está exigindo, a sua aplicação vai ser retornada. Então preste atenção em todos os detalhes que nós falamos nesse vídeo e nós preparamos este e-book para realmente sanar todas as suas dúvidas.
para você conseguir o e-book, basta você clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição. Esse link também vai estar salvo aqui nos comentários. Basta você ir no primeiro comentário aqui do vídeo, o link vai estar ali, vai abrir um site para você, digita ali o seu e-mail, responde ali as perguntas, que então esse e-book vai ser enviado para você para o seu e-mail. E é importante lembrar, né, que na Eloning nós temos um canal de atendimento. Nossos especialistas estão disponíveis para te ajudar em todo o seu processo de tradução. Então, se você tem dúvidas, se você está inseguro com alguma coisa, você pode tirar suas dúvidas com os nossos especialistas. Nós temos mais de 5 anos de atuação no mercado de tradução, já fizemos milhares de processos que foram aceitos no Canadá e com certeza a gente vai conseguir tirar a tua dúvida e te auxiliar nesse processo. Então, pode chamar ali no nosso atendimento. O link do nosso WhatsApp, ele está no nosso site, você consegue ver ali o botão do WhatsApp, consegue acessar ele. Vou pedir para a Lúcia deixar nos comentários também o nosso número do WhatsApp fixado, então vocês podem chamar e podem tirar suas dúvidas diretamente conosco. O nosso blog também contém muito conteúdo gratuito disponibilizado e a gente está disponível então para te ajudar em toda essa jornada. Então este aqui é o site oficial da Yellowling, você consegue acessar não apenas o blog, o suporte, orçamento instantâneo, mas também tem informações sobre todas as etapas dessa sua jornada de tradução. Mas não deixe de pegar aí o seu presente, que é o e-book que nós preparamos com todo carinho para você ter mais conhecimento sobre as traduções, para você não ter nenhuma dúvida. Se você assistiu esse vídeo, você ficou com dúvida, o que eu duvido, hein? E se você ficou com qualquer dúvida, basta você também escrever aqui nos comentários que nós, obviamente, responderemos todos vocês. Mas certamente ali no e-book você vai ver com figuras como que é a tradução, o que está escrito no site oficial, detalhes que você precisa prestar atenção. Então não deixe de cadastrar ali o seu e-mail para você receber o e-book. E também outro presentão para vocês, que é o nosso cupom de desconto. Ele é fácil, Canadá, é só você digitar ali na aba de cupom, digita essa palavra-chave que então você vai conseguir receber esse desconto em qualquer tradução que você fizer o pedido ali no site da Yellowling. E eu gostaria de agradecer gentilmente a Andressa por estar nos explicando todos esses detalhes, por ela ter aí nos ajudado na construção desse e-book. Eles já são os nossos parceiros de longa data, inclusive, para quem não sabe, eu utilizei a Yellowling para fazer a tradução dos meus documentos de residência permanente lá em 2022. Foi assim que eu conheci a Yellowling e é por isso que eu acabo indicando a empresa para vocês. Perfeito, Lúcia. Agradecemos muito a oportunidade de poder ajudar as pessoas a tirarem suas dúvidas sobre tradução e realmente queremos reforçar. Tradução para o Canadá pode ser mais simples do que você imagina e você não precisa ficar ansioso com essa etapa, porque você tem quem te ajude nesse momento. Você pode contar com nós da Yellowling, você pode contar com a Lúcia e, claro, sempre dando de apoio o site oficial do governo canadense, que é super detalhado. E reforçando o que a Andressa falou, sempre olhe o site oficial para você tirar suas dúvidas. A nossa intenção é realmente facilitar a sua jornada, porque nós percebemos que as pessoas acabam realmente escorregando em alguns pontos ali do site oficial, então o nosso intuito realmente é apresentar o que está no site oficial do Canadá de uma forma mais simples, de uma forma mais clara, para que você não tenha dúvidas nessa sua jornada de imigração aqui para o Canadá. Então vou deixar o site da Yellowling na descrição e também nos comentários fixados. E se você gostou desse vídeo, se você achou ele útil, já deixa o seu like aqui para nós. Compartilhe em todos os grupos que você participa sobre o Canadá. Fala, gente, encontrei um guia de tradução de documentos para o Canadá. Manda o link para essas pessoas para que elas tenham acesso a esse conteúdo também. E se você não é inscrito no nosso canal, como assim? Você não é inscrito no nosso canal ainda? Já se inscreva, é só você clicar no botão aqui embaixo que você estará inscrito no nosso canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!